E agora eu quero te dar uma dica de saúde. Você já pensou ter uma solução única que proporciona ao seu corpo mais cálcio que o leite, mais vitamina C que a laranja e mais proteína que a carne? Agora você pode. Confere o VT aí. Ora Pronobis, o suplemento natural que é fonte de proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Quer ter mais de 10 benefícios em uma única solução? Conheça Ora Pronobis. Tá leve. Ora Pronobis contribui para a prevenção e o tratamento da anemia. Tem alto valor proteico, combate dores, possui ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante. Os benefícios do ácido fólico. Combate o colesterol ruim, contribui para o controle da diabetes, ajuda a hidratar pele e cabelos e auxilia na regulação da flora intestinal. Fique atento. Ora Pronobis, com registro de autorização da Anvisa, só a Eleve tem. Escolha o verdadeiro. Peça já o seu Ora Pronobis da Eleve. Minha gente, uma dica dessa não dá para deixar passar. Ora Pronobis da Eleve é o suplemento natural que vem da Santa Planta e que tem mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Gostou, né? Então ligue agora, 0800 880 9987 e peça já o seu Ora Pronobis da Eleve. E olha, ligando agora, você paga em até 10 vezes sem juros. Promoção especial para você que está nos assistindo e fica ainda melhor. 30% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Então aproveita essa chance. Liga aí, 0800 880 9987 e peça já. Ora Pronobis. E fique atento, não se engane se o mercado te oferecer outras opções. Só Ora Pronobis da Eleve é enriquecido com vitaminas e tem registro da Anvisa. Ligue agora e peça o verdadeiro Ora Pronobis da Eleve. Ora Pronobis, saúde que vem da natureza. Gente, é o seguinte, lipedema é uma doença crônica que atinge 11% das mulheres em todo o mundo. O principal sintoma é o acúmulo de gordura em locais específicos do corpo, como quadris, nádegas, pernas e tornozelos, causando uma aparência desproporcional ao restante do corpo. Ela não tem cura e evolui de maneira progressiva. Para nos explicar mais sobre o lipedema, nós conversamos agora com o médico Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular e professor da Universidade Santo Amaro. Bom dia, doutor Alexandre. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Maninha. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Doutor Alexandre, além do acúmulo de gorduras, os lipedemas podem causar outros sintomas e a gente tem algumas fotos, né? Eu vou já colocando umas fotos enquanto o senhor responde. Sim, o lipedema traz vários sintomas. Ela é uma doença da gordura, do sistema linfático, que é caracterizada pela deposição de gordura, mas também pela inflamação. E a inflamação traz vários sintomas, como a sensação de inchaço, dor, sensibilidade ao toque, também o aparecimento de roxos, de equimoses, aqueles roxinhos que vão aparecendo sem um motivo aparente, né? A famosa fragilidade capilar. E isso é muito frequente nas crises inflamatórias do lipedema. E isso desencadeia a deposição de gordura. Então, é uma doença crônica, de evolução lenta e progressiva, que acomete principalmente as mulheres. Doutor Alexandre, qual é ou quais são as causas dos lipedemas? O lipedema, ele tem característica genética, é hereditária. Então, você herda isso de alguém da sua família, tanto do lado materno quanto do lado paterno. A questão é que a doença se expressa ou aparece somente nas mulheres, então ela pode pular alguma geração.
Então, tanto que algumas pessoas falam que é a composição corporal da família, né? Mas isso é, na verdade, uma questão genética. Agora, muita gente tem a genética, mas não expressa a doença também, porque não teve algum gatilho inflamatório. Então, existem pessoas que, apesar de carregar a doença, ou não expressaram a doença ainda, podem expressar no futuro, ou não vão expressar, né? Tem que ter uma grande variação hormonal. Normalmente, são as fases hormonais de intensa variação hormonal na vida da mulher que desencadeia a doença. Então, a puberdade, uma gestação, uma menopausa, por exemplo, normalmente acontece a piora depois desses momentos. Doutor, o uso de pílula anticoncepcional também pode desencadear? Essa é uma questão bem discutível na literatura hoje em dia. O que eu vejo é que sim, pode desencadear. Eu já vi várias pacientes onde a pílula foi o fator inicial, né, o uso da pílula. Mas a grande questão vem para as pílulas de baixa quantidade hormonal, se isso vai influenciar ou não. Pessoalmente, eu acredito que a variação hormonal é muito mais importante do que se a mulher toma o hormônio e mantém constante, né? Então, aquele negócio de ficar trocando pílula, trocando método anticoncepcional, tenta essa, depois tenta outra, ou desiste, essa variação é pior do que começar a tomar uma de baixa quantidade e continuar. Mas, obviamente, que isso depende de paciente para paciente, tem a questão da bioindividualidade. Tem paciente que é mais sensível, tem paciente que é menos sensível a essa questão hormonal. Entendi. Doutor Alexandre, qual é a diferença entre lipedema e linfedema? Essa pergunta é muito boa, porque, primeiro, os dois nomes se parecem, né? E acho que essa é a grande maldição do lipedema, ter um nome parecido com linfedema. Então, quando a gente começa a falar de lipedema, as pessoas sempre falam, você não está querendo falar de linfedema, não? Mas são doenças separadas, mas que andam junto, principalmente no final. Porque a fase final do lipedema é o lipolinfedema, que é a associação das duas doenças. O linfedema, normalmente, ele é assimétrico, ou seja, uma perna vai ser maior do que a outra, enquanto o lipedema, as duas pernas são simétricas. O linfedema tem um acúmulo de líquido fora do vaso, no interstício, enquanto que o lipedema é uma deposição de gordura, uma gordura inflamada. Essa inflamação pode atrair líquido para dentro da célula, não para fora. Mas uma diferença muito significativa é com os sintomas inflamatórios, a dor. O linfedema não dói, o lipedema dói, tem a sensibilidade dolorosa tátil. Né? Isso é uma diferença bem marcante entre as duas doenças. Tanto é, doutor, por isso então que é chamado de síndrome da gordura dolorosa? Exatamente, exatamente. Ela foi por muito tempo chamada de síndrome da gordura dolorosa. Ela teve outros nomes aí durante toda a história, né? Uma doença que foi descrita em 1940, aqui no Brasil chamava-se também de lipofilia membralis, né? Tem outros nomes. Agora, a síndrome da gordura dolorosa, hoje, ela é um termo usado para uma outra doença, que é a doença de Dercon. Também é um acúmulo de gordura doloroso. Mas foi muito usada para o lipedema e até os estudos se confundem, dependendo da época que a gente lê, por causa disso. Mas por causa dessa característica, né? Realmente é uma gordura que, ao tato, ela é muito sensível. Aí vem uma pergunta muito frequente que é, puxa, mas eu tenho todas as outras características do lipedema e não tenho a dor. Então não é lipedema? Não é isso que eu disse, né? Porque o lipedema é uma doença cíclica. Esses sintomas inflamatórios, eles pioram e melhoram em épocas da vida. Então, quando está numa fase pior, vai ter mais sintoma, pode ter mais dor. Quando está mais estável, está mais controlada a doença, pode ter menos dor e, às vezes, ficar sem dor. E, aliás, esse é o objetivo do tratamento, né? O objetivo visa a melhora sintomática. Ficar sem dor, principalmente, sem a sensação de peso, sem a sensação de inchaço nas pernas.
A melhora estética, a melhora da celulite, daquele aspecto que as mulheres reclamam, vem como uma consequência, mas não é o objetivo primário. O objetivo primário é a mobilidade, voltar a caminhar sem nenhuma dificuldade, que isso pode acontecer nas fases mais avançadas do lipedema. E, secundariamente, melhorar os sintomas inflamatórios. Eu acho que eu comecei, você fez uma pergunta, eu divaguei para outros aspectos Não, da mas doença. está dentro. Eu fiz a pergunta que é por isso que é chamado gordura dolorosa. Como que é feito o diagnóstico e como que é o tratamento? Enquanto o senhor fala, assim, tem uma dúvida que eu tenho também. Drenagem linfática ajuda? Opa, ajuda bastante, faz parte do tratamento. Então, vou falar do diagnóstico, Isso, já falou do tratamento. O diagnóstico é essencialmente clínico, tá? Então, é a conversa com o paciente e o exame físico, a gente já consegue falar se tem ou não tem lipedema. E isso é uma coisa que vem se perdendo com o passar do tempo, né? A gente fica cada vez mais dependente de exames subsidiários, exame de imagem bonito. Só que não é necessário isso para fazer o diagnóstico. É a conversa, né? Uma conversa, não dá, uma conversa de 5 minutos não é possível resolver isso. Tem que ser mais tempo. E o exame físico. Agora, o tratamento, a gente consegue dividir em 2 aspectos. Então, o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador, o tratamento clínico. O tratamento cirúrgico é a lipoaspiração. Visa, em primeiro lugar, a melhora da mobilidade e a melhora sintomática. A melhora estética pode vir como consequência, mas não é o objetivo primário do tratamento cirúrgico. O tratamento conservador, clínico, tem vários aspectos que a gente tem que abordar. Como o lipedema, ele traz uma ansiedade por várias razões, inclusive a inflamação crônica aumenta a ansiedade da mulher, algumas podem ir até para depressão, mas a grande maioria vai para a ansiedade. A gente tem que pensar no aspecto mental da doença. Então, psicoterapia, meditação, yoga, tudo isso ajuda. A gente tem que melhorar também o retorno linfático, com a drenagem linfática que você mencionou. Existem outras maneiras, mas a drenagem linfática ajuda bastante. A gente tem que encontrar o gatilho inflamatório, tem que entender o que está desencadeando essa inflamação na mulher, se é uma questão alimentar, se é um medicamento, um trauma, obesidade, o que está influenciando e o fortalecimento da musculatura, porque há uma sarcopenia, há uma perda da massa muscular nessa doença. E, obviamente, voltando e fazendo a conexão com o que eu falei anterior, considerar a lipoaspiração. A lipoaspiração ela não é obrigatória. A lipoaspiração é uma ferramenta no controle dos sintomas do lipedema. Infelizmente, algumas pessoas enxergam isso como uma cura definitiva do lipedema, e não é. Quem faz a lipoaspiração e não se preocupa com o tratamento conservador vai voltar a ter os sintomas da doença em pouco tempo. É necessário abordar em todos esses aspectos. Quando o senhor fala, a gente precisa manter, então, manter o peso também, né, doutor? Emagrecer, manter uma alimentação saudável. E aí eu pergunto para o senhor, existe algum alimento que ajuda a combater ou agravar mais essa doença? Essa pergunta também é muito legal, porque sim, tem alguns alimentos inflamatórios, são os alimentos que desencadeiam a inflamação. Esses alimentos podem variar de pessoa para pessoa, mas eu posso falar alguns dos mais comumente inflamatórios na população. O primeiro deles é o trigo e o glúten, que a sensibilidade é muito prevalente na população. E mesmo quem não tem a sensibilidade, o glúten aumenta a permeabilidade intestinal, permitindo aí que ocorra sensibilidade a outros alimentos. Outro é leite, sal, açúcar, esses são bem frequentes na população. Agora, a relação da obesidade com o lipedema é muito interessante, porque muitas vezes a própria obesidade em si, ela gera inflamação, então ela pode alimentar o lipedema, mas a história de quem tem lipedema normalmente é a seguinte, são mulheres que tentam, durante a vida, perder peso, né? Então, tentam dieta, tentam exercício físico direcionado para a obesidade e não melhoram. Aí, um dia, elas pensam assim, puxa vida, eu gosto de comer, não gosto de fazer exercício, quer saber? Vou largar a mão. Aí vem a obesidade em cima do lipedema.
E aí tem dois problemas para resolver. Normalmente é um pouquinho mais difícil, é perfeitamente factível, mas a gente tem que abordar as duas doenças ao mesmo tempo. Entendi, claríssimo, doutor. O assunto é tão vasto, né? A gente fica batendo papo a manhã toda aqui, mas o tempo não nos permite. Doutor Alexandre, suas considerações finais. O Instagram é doutor.alexandreamato e também nós temos da Unisa Oficial, isso? Isso, exatamente. A gente está no mês de conscientização do lipedema, então por isso que eu acho válido todo esse acesso que a gente teve para divulgar essa doença que acomete tantas mulheres e muitas vezes o diagnóstico é tão tardio. Então, quanto mais precoce a gente identifica a doença, mais a gente consegue ajudar e evitar a progressão para as fases piores do lipedema. Então, obrigado pela oportunidade e por ajudar tantas mulheres aí no Brasil afora. Eu que agradeço, senhor, parar o seu tempo para vir conversar conosco, para esclarecer. Convido você que nos acompanha ir lá no perfil do doutor Alexandre, doutor.alexandreamato ou @Unisa Oficial, acompanhe e pode mandar um DM para tirar as dúvidas, para marcar consulta, né, doutor? Com certeza. Doutor Alexandre, muito obrigada. Deus abençoe, viu? Tudo de bom. Nós aqui vamos para mais um intervalo. É rapidinho, volto já já.